8 minutos, excelente início de semana para você que está chegando aqui no CBN Campinas desta segunda, 24 de novembro de 2025. Que feriado foi esse com reflexos em várias questões, principalmente no trânsito, claro, volta do feriadão, mas também condições do clima que desfavoreceram aí. Felipe Pereira, bom dia. Muito bom dia para você, Sandra. Mais uma vez, bom dia ao ouvinte CBN. Lembro que tinha um alerta ligado da Defesa Civil falando para a possibilidade de chuva com potencial de causar problemas desde ontem até terça-feira. Esse alerta segue válido, portanto, até terça-feira, a possibilidade de chuvas que não seriam muito volumosas no primeiro momento, mas que viriam acompanhadas de ventos fortes, de raios e de concentrações de chuva muito pontuais e muito fortes também. E isso, infelizmente, acabou se confirmando, não é? O temporal que atingiu a região de Campinas na noite de ontem provocou alagamentos, quedas de árvores e danos em imóveis. Em Hortolândia, a enxurrada provocou a morte de uma mulher de 26 anos no Jardim Nossa Senhora de Lourdes. Vamos para lá ao vivo, onde está a repórter Aline Albuquerque com essas informações. Bom dia para você, Aline. Oi, Felipe, Sandra, ótimo dia para vocês, também para os nossos ouvintes. Exatamente, estou aqui no local onde essa tragédia infelizmente aconteceu, em Hortolândia, região conhecida como Jardim Ricardo. Nesse momento, quem acompanha a gente pelo YouTube consegue ver que a movimentação aqui no local ainda é bastante intensa. Tem equipes da Guarda Municipal aqui do município fazendo o isolamento da área, o pessoal da prefeitura, da equipe das secretarias estão fazendo a limpeza aqui desse local, né, na ponte que fica sobre esse córrego, estão fazendo então esse trabalho de rescaldo. O veículo, né, dessa jovem que infelizmente morreu aqui no local também continua ainda parado aqui sobre essa ponte. Muita movimentação aqui, então, ainda das autoridades, tem também a Defesa Civil, e a gente relembra, né, reconta como é que tudo isso aconteceu. Essa vítima, ela tinha 26 anos, né, morreu depois que o carro onde ela estava foi arrastado por uma enxurrada durante o temporal que atingiu aqui Hortolândia. Foi ontem à noite mesmo. Esse caso aconteceu aqui na rua Bambina Ciccone Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, né? Os moradores que falam que essa área aqui é conhecida como Jardim Ricardo. Segundo a Defesa Civil, o volume de água alagou a via e arrastou o veículo, que ficou totalmente inundado. A vítima foi encontrada já sem vida depois de ser levada pela correnteza. E os moradores aqui dessa região relatam que esse problema, né, de alagamento, de situação de alagamento na região do córrego é bastante antigo. Eles afirmaram que sempre que chove o córrego transborda, porque a passagem de água sob a ponte é bem estreita. Com isso, a água não escoa e forma então uma espécie de represa. A prefeitura informou que é necessário uma obra estrutural no trecho sob a rodovia SP-101, também sob a linha férrea, para melhorar o escoamento da água, né, para as galerias pluviais. Esses locais são áreas de concessão estadual e federal e não há tratativas com os dois governos para resolver a situação. Em nível local, a prefeitura disse que já foi contratado um projeto para a reforma da ponte e também a limpeza do trecho, né, que é feita periodicamente para evitar obstruções. Ainda aqui em Hortolândia, né, durante o temporal de ontem à noite, houve o destelhamento de uma casa aqui nesse mesmo bairro, Jardim Nossa Senhora de Fátima, queda de árvore em outro bairro, no Jardim São Pedro, que danificou a fiação elétrica, né, e suspendeu as aulas em uma escola municipal, a Escola Municipal São Pedro. Teve ainda registro de queda de muro na rua Durvalino Bueno, também aqui na cidade. A Defesa Civil do Estado também informou que segue acompanhando as ocorrências e até agora não houve o registro de outras vítimas. Mas como eu citei, né, os moradores realmente reclamam que essa situação aqui no córrego é um problema bastante antigo, né, e que agora ganhou atenção justamente por conta dessa tragédia. A gente ouviu, inclusive, né, alguns moradores que falam aí dessa situação ser antiga, que precisa de uma melhoria aqui nesse local, e por isso a comunidade está fazendo então a cobrança, né, de uma solução definitiva. Vamos ouvir então um desses moradores, o Ignaldo Vera da Silva Novaes. Ele é motorista e morador aqui dessa região e fala que esse problema já acontece há muitos anos, né, que fica o empurra-empurra
entre as esferas aí de poder municipal, estadual também, que acabam não realizando uma intervenção oficial aqui, né, uma intervenção definitiva. Vamos ouvir então o morador Ignaldo. Essa luta nossa já vem há mais ou menos mais de 5 anos. Só uma questão que o Poder Judiciário sabe, Legislativo, foi passado na Câmara dos Vereadores, eles não estão tomando conhecimento dessa questão. Segundo esse morador, o processo envolve responsabilidades compartilhadas entre a Prefeitura, a administração da linha férrea, que é a concessionária Rumo Logística, e também a própria concessionária que administra a rodovia aqui, a SP-101. Só que ninguém assume, né, a responsabilidade para poder resolver esse problema. E a Prefeitura, né, por mais que realize limpeza periódica aqui, como está acontecendo agora, por exemplo, os moradores dizem que o serviço acaba sendo ineficiente, né? O Ignaldo falou mais sobre isso. Vamos ouvi-lo novamente. A Prefeitura sempre está fazendo a limpeza, mas essa limpeza que eles fazem aqui é enxugar gelo. O problema maior está debaixo da rodovia com a linha do trem, porque a vazão de água tem mais ou menos 1,80 m ali. E a rodovia ela está cedendo. Aquele peso tudo ali está cedendo. Então daqui uns dias, da forma que está, a rodovia vai ser interditada. Sentido Bosch Campinas, Montemor Campinas, vai ser interditada, como já está lá. O trânsito bem prejudicado devido a essa situação. Ele relata, né, que o afundamento do solo aqui nessa região da cidade pode chegar a um ponto crítico e comprometer totalmente o trânsito aqui na região, prejudicando aí o deslocamento entre Campinas e Montemor. Segundo ele, né, os moradores já fizeram protocolos e buscaram diálogo, mas a resposta demorou demais e agora vem, infelizmente, após a perda de uma vida. Ele também falou mais sobre isso. O sentimento maior agora é a perca de uma vida, porque a vida não volta mais. Nós vimos acontecer, tentamos salvar a pessoa. Tinha muitas pessoas naquele momento e não conseguiram, porque ia morrer junto também, entendeu? Então, a nossa indignação é o Poder Judiciário e o Legislativo saber do que ocorre e cruzar os braços. Esse morador, ele critica ainda, né, a priorização de outras obras por parte do poder público, de eventos também, que considera, né, que são menos urgentes, enquanto problemas estruturais como esse aqui, bastante grave a situação, seguem sem uma solução. Daí fazer praça, sabe, fazer show, sabe, é válido, a população precisa de tudo isso, mas a gente precisa de saúde, a gente precisa de bem-estar social, em todos os aspectos, não é só cuidar de uma parte, é de tudo. Além do Ignaldo, a gente conversou também com outra moradora. Ela mora exatamente na esquina aqui que fica de frente para esse córrego no Jardim Ricardo. Ela relata que sempre que chove mais forte, essa área da cidade acaba alagando. Muitos moradores aqui acabam sendo prejudicados porque a água chega a entrar nas casas e aí eles sofrem com aquele problema que é comum durante as enchentes, que entram aí os animais, né? Logo que a água acaba baixando, ela relata que entra muito escorpião na casa dela, sapo, rato, barata, e que há muito tempo nenhuma providência é tomada. A moradora Roselaine da Silva, que falou um pouco mais sobre isso aqui para a nossa equipe. Vamos ouvi-la. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui nessa rua, estou morando há 3 anos. E quando chove aqui, como que fica a situação? Quando chove, alaga, normalmente. Nenhum carro nunca consegue passar ali na pontinha, né? E a água, quando ela toma um fluxo alto, ela sobe para as casas que tem aqui na margem do córrego, né? Além dos bichos que começam a invadir a casa da gente, como escorpião, sapo, vem tudo para dentro das casas. Na da senhora entra também? Também, porque tem o bueiro aqui, que você pode ver, tá cheio de folhas, né? Então, eles entram, caem aqui, porque a água vem aqui na minha calçada, e isso que eu tô aqui no alto. E aí eles entram para a área, entram nos ralos. Já aconteceu de acabar a enxurrada e eu pegar escorpião na minha cozinha, né? Então, isso aqui é um transtorno de muitos anos, porque eu morava na rua de cima e sempre escutei e vi o pessoal aqui pedindo socorro, e nenhuma gestão da prefeitura nunca se incomodou em fazer alguma coisa aqui no Jardim Ricardo, sempre foi abandonado. A gente viu aí
ouviu o depoimento da moradora Roselaine da Silva, que a casa dela fica bem de frente para a esquina onde aconteceu essa tragédia aqui, né? Bem de frente para o córrego, que acabou ficando com uma altura muito alta, né? A água acabou ficando muito alta. E aí, infelizmente, houve o registro da morte dessa jovem. Os moradores, então, eles cobram, né, como a gente ouviu aí há muito tempo, uma intervenção estrutural definitiva aqui na região desse córrego, que resolva o risco de alagamento, erosão e novas tragédias também, né, antes que a situação se agrave mais. A gente também pediu um posicionamento para a concessionária da linha férrea que passa aqui nesse trecho, a Rumo, e eles informaram que não tem responsabilidade por nenhuma obra aqui nesse local. Vale destacar, inclusive, Felipe, Sandra e ouvintes, que diferente de Campinas, por exemplo, alguns trechos de Campinas que alagam com frequência, né? Sempre que tem chuva forte, a gente vê algumas placas indicando, olha, esse trecho aqui, né? Local com risco de alagamento, de inundação, evite passar por essa via. Aqui nesse trecho do córrego, né, em Hortolândia, não tem nenhum tipo de placa que oriente os motoristas, né, que possa evitar, para que evitem essa via quando a situação for de alagamento. E aí, sobre isso, a gente tem, então, o posicionamento da prefeitura, né, a última nota que eles informaram para a gente, que eles passaram para a gente, eles informam o seguinte, que para reduzir o acúmulo de água da chuva aqui nessa região, é preciso uma obra estrutural no trecho sob a rodovia SP-101 e também sob a linha férrea, que permite, então, o melhor escoamento da água para as galerias pluviais. A gente citou isso inicialmente, esse foi, inclusive, o último posicionamento da prefeitura, também em relação às áreas de concessão estadual e federal, respectivamente, e disseram que há tratativas com ambas as esferas para melhorias nessa área. Em âmbito local, reforçaram então que a Secretaria de Obras já contratou um projeto para a reforma aqui da ponte, né, localizada sobre o córrego, e que a Secretaria de Serviços Urbanos realiza periodicamente a limpeza aqui do local para evitar o acúmulo de lixo e também obstrução do trecho sob a ponte. Então, esse é o posicionamento. A Prefeitura informa que está discutindo, né, com os outros envolvidos aí nessa obra, porque é uma grande obra, né? Se trata de uma grande obra, envolve a rodovia, envolve o trecho urbano do município e também a linha férrea que está com a Rumo aí em relação à concessão da União. A gente espera, né, que agora, depois que infelizmente essa tragédia aconteceu, essas obras realmente aconteçam e, claro, a gente vai continuar monitorando tudo isso, mas é muito triste que a situação realmente tenha acontecido, né, que uma tragédia tenha acontecido para que uma medida mais efetiva seja realizada. Felipe e Sandra, volto aí com vocês. Obrigada, Aline, pelas informações. Parece que é sempre assim, né? Sempre quando acontece alguma coisa é que a medida é tomada. E sobre a suspensão das aulas da Escola Municipal São Pedro, a CPFL informou que não foi acionado para o atendimento da ocorrência, disse que a rede elétrica opera normalmente ali no trecho. No entanto, a concessionária entrou em contato também com a prefeitura, enviou uma equipe para avaliar a situação ali no local. Então, o que nos leva a entender que o fechamento foi mais preventivo para verificar os danos, aparentemente, na rede interna e não necessariamente ali no entorno da escola. A chuva também causou problemas em Sumaré, Avenida Minasa, no residencial Nossa Senhora de Fátima, ficou alagada. Um carro foi inundado com 2 pessoas dentro, mas elas foram retiradas em segurança pelos bombeiros. Em Cordeirópolis, a prefeitura informou que houve alagamentos momentâneos na região do Lago União e no início da rodovia Limeira-Cordeirópolis, mas a água escoou naturalmente. 30 árvores caíram em Jaguariúna, conforme o balanço divulgado hoje pela prefeitura. Teve granizo, mas a quantidade de chuva não estava entre as maiores divulgadas pela Defesa Civil Estadual. Até agora não há registro de outras vítimas na região. Águas de Lindóia foi a cidade que registrou maior volume nas últimas 24 horas, 61 milímetros. Isso tratando-se apenas da região de Campinas, tá? Ubatuba foi a cidade do estado de São Paulo com maior índice de chuva nas últimas 24 horas. Aqui em Campinas houve alagamento na rua Prefeito Celso Daniel, no CDHU dos Amarais. Uma árvore caiu na rua Luiz Ferreira da Silva, no residencial São Luís, sem feridos. Moradores registraram vídeos de granizo em vários bairros, todos na região do Campo Grande, principalmente também na
região da Vila Padre e Anchieta. Ao todo, 15 árvores caíram, segundo a prefeitura. O maior índice de chuva havia sido no Campo Grande, com 31 milímetros. E a Defesa Civil do Estado diz que um sistema meteorológico ainda traz chuvas fortes até amanhã para diversas regiões do estado, com risco de ventos intensos, raios e até granizo. E a gente está na linha com o Sidney Furtado, que é coordenador regional da Defesa Civil, para conversar com a gente e explicar, Sidney, bom dia para você, como é que está sendo, né, o plano exatamente de atenção à nossa região, né, depois de tanto trabalho que já foi previamente realizado, né, de preparo das equipes, né, e diante de situações aí ainda, né, que pegam todo mundo aí de alguma forma desestruturado, né, pensando aí que não temos a estrutura mesmo das cidades, né, ou apenas esses eventos extremos isolados é o que traz essas complicações, hein? Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia. Realmente foi uma situação muito trágica, uma situação, toda vez que envolve morte, realmente é algo que comove e algo que merece sempre uma reflexão. Nós temos aí uma previsão da Defesa Civil do Estado para até amanhã, e daqui para frente nós vamos ter esse tipo de característica, de pelo menos uma vez por semana você ter a perspectiva de uma chuva, às vezes mais extrema, às vezes mais complexa, como foi esse final de semana. A operação ela começa dia 1º de dezembro, ela começa a ter vigência em todo o estado de São Paulo, Operação Chuvas de Verão. O monitoramento dos índices de pluviométrico em Campinas são feitos em 21 pontos da cidade, e cada cidade tem os seus pontos específicos de chuva, de monitoramento, e realmente foi um evento, no sábado nós tivemos um evento bastante severo na cidade de Jaguariúna, e ontem pegamos várias cidades, inclusive aqui em Campinas, o registro atualizado aqui de Campinas foram 14 ocorrências registradas na cidade de Campinas. O maior índice foi de 55 milímetros, que observado na região sudoeste, e realmente é uma tendência ainda de que a gente tenha chuva para hoje e para amanhã. Algum plano específico de contingência atendendo a uma cidade ou outra que tem um cenário mais vulnerável, Sidney? O plano ele tem a vigência, o Estado monitora, foi instalado o CEPRAN na Defesa Civil do Estado, junto ao Centro de Gerenciamento de Emergência. Isso é monitorado 24 horas, existe um monitoramento de todas as cidades. Às vezes existe uma referência de quanto chove nessa cidade, não corresponde às vezes à realidade, porque você vai vendo índices que não são registrados, mas esse monitoramento o Estado faz de forma permanente. O Estado sempre entra de forma suplementar, à medida que o município solicita algum apoio. Isso é feito, então, com deslocamento ou com apoio a determinada cidade. O que nós estamos enfatizando muito agora, a partir do dia 1º, passa a ter vigência o plano metropolitano aqui, que vigora no estado inteiro. E esses índices de chuva, eles passam a ser monitorados de forma permanente com ações que o município pode desenvolver de forma preventiva. Eu diria para você que melhorou muito os sistemas de previsão. Hoje você consegue estabelecer a entrada da frente fria, você consegue ter um sistema bastante confiável. Então, ações como essa que aconteceram nesse final de semana, nós vamos receber esses alertas de forma permanente. Isso vai ser uma constante, no mínimo, até abril. Então, eu diria que o Estado está à disposição de forma suplementar, e isso está vigente no nosso Estado. Uhum. Então, diante da previsão de mais chuva forte, né, até amanhã pelo menos, né, para esse início de semana, existe um mapeamento aí das áreas que tem o maior risco, e que tipo de orientação a população deve seguir, Sidney? Olha, existe um mapeamento, sim. A setorização de risco ele é feito pelo governo federal, pelo governo estadual.
Várias cidades estão passando, recentemente Vinhedo agora passou por uma setorização, um plano de redução de risco de desastre. Várias cidades estão passando por essa revisão. Na cidade de Campinas, especificamente, desde 2003, não há morte nessas áreas monitoradas, em áreas de moradias. Então, são 30 moradias, 30 regiões da cidade que são monitoradas, e elas são monitoradas pelo Centro Nacional, o CEMADEM e o SENAD, do governo federal, e além da Defesa do Estado. Então, é um processo muito intenso, 24 horas de monitoramento. E uma coisa que tem sido feito muito aqui em Campinas é a questão de instalação de guarda-reios. Guarda-reios, principalmente lá em Souza, na Mário Garneiro, ali próximo ao Beco Bocarzel, aquela região que tem a inundação do rio Atibaia. Foi instalado agora defensas para que, se houver alagamento, os carros não caiam dentro do rio ali, do rio Atibaia, né, da Mário Garneiro. Então, são situações que você vai minimizando, você tem o levantamento das áreas de risco e você vai minimizando sempre que possível com ações estruturais. Sidney, agradeço por estar aqui com a gente, e sobre a orientação, acaba sendo até repetitivo para a população, né? De considerar realmente os alertas que são enviados diariamente, né? Olha, eu diria para você que o alerta melhorou muito. Hoje o broadcast é uma reivindicação muito antiga nossa. Lembra em 2016 que nós tivemos aquela microexplosão, nós não tínhamos nenhum sistema de alerta adequado. Hoje nós temos. Confie nos alertas, evite áreas de alagamento, principalmente se a área estiver alagada, você não sabe qual é a condição da via. Espera, e tudo muito rápido. Sidney, obrigada pela atenção mais uma vez, um bom trabalho para você e para a equipe. Eu que agradeço. 9h29, foi intenso essa abertura aqui do CBN Campinas, mas nesse